Bom dia, povo de Deus, passando aqui para trazer aquela reflexão, aquele entendimento aos nossos corações. E eu sempre falo algo, que quando nós damos atenção à palavra de Deus, Deus sempre traz algo aos nossos corações. E hoje, acredito que não será diferente. Você pode ver atrás de mim, nós não estamos tendo cultos aqui na cidade de Guararapes. Guararapes não está tendo culto, né? A prefeitura, o Ministério da Saúde aqui vedou todos os cultos, então não está tendo. Mas não impede você de passar, dobrar o teu joelho, orar, falar com Deus, ter aquela comunhão com Deus, porque Deus, Ele é bom. A Bíblia diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Fica meu convite para você. Mas olha, eu quero trazer uma palavra ao teu coração e eu acredito que vai te ajudar bastante. A nossa mensagem de hoje está em Mateus capítulo 22. Inclusive ontem à noite, né, no programa de rádio, eu até falei sobre essa palavra, né? Você que assistiu o programa de rádio, ouviu o programa de rádio, com certeza você viu essa palavra. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículo 15 adiante. Mateus 22, 15, diz assim, ó: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. Entenda bem, os fariseus, eles não gostavam de jeito nenhum de Jesus. Por quê? Porque Jesus trouxe o evangelho da verdade. E a verdade, você sabe que aqueles que praticam a mentira não gostam da verdade. E essas pessoas, elas tinham um ódio terrível de Jesus. O que é ser um fariseu? Primeiro você tem que entender isso. Fariseu é um religioso. É uma pessoa que se apega a uma prática de uma religião, independente se aquilo é verdade ou não, eles ficam naquilo ali. Só que Jesus, ele veio trazendo o que? A verdade. Não uma religião, mas uma verdade. E ao ouvir a verdade, como muitas pessoas, elas não gostam. E esses fariseus, esses religiosos, ficaram com ódio de Jesus. Por quê? Porque Jesus confrontava eles com a verdade. E diz o quê? Que eles se retiraram, se afastaram de Jesus, não por algum problema, não. A intenção deles era ficar de longe, observando Jesus, para ver se Jesus falava alguma palavra contrária, né? Diz aqui, para ver se pegaria ele, né? Surpreenderiam ele em alguma palavra. Agora entenda bem, a tática do diabo é a mesma. O diabo, ele tenta nos surpreender em alguma palavra. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele fica de longe, observando a sua maneira de ser. Vê se você fala alguma palavra negativa, alguma palavra contrária. Porque uma vez que você caia em contradição, por exemplo, quando você diz que a doença é sua, tem gente que enche a boca e diz: a minha doença, você acabou de ser surpreendido em alguma palavra. Então eles ficaram de longe, observando para ver se surpreenderia ele em alguma palavra. Lembra disso? O diabo, ele fica te observando para te surpreender em uma contradição. O cristão é sim, sim, não, não, porque a Bíblia diz, passou disso, é procedência maligna. Mas vamos lá. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Herodianos também era uma outra seita. Então os fariseus pegaram os discípulos deles, mais os herodianos, que era uma seita pagã, que tentava se passar por religiosos, mas que na verdade era adorador de Satã, Deus Beelzebu, né, de Baal. Então eles pegaram essa seita junto com os herodianos e mandou até Jesus. Agora escute, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importar com qualquer que seja, porque não olhes para a aparência dos homens. Entenda bem, eles não foram brigar com Jesus, não. Eles chegaram de uma certa forma até elogiando, não, porque nós sabemos que o Senhor é um grande homem de Deus, que fala a verdade, que ensina, não julga pela aparência. O que eles estavam tentando fazer? Encher o coração de Jesus de soberba. Uma das coisas que o diabo é perito é colocar soberba no coração do cristão.
tentar induzir o cristão que ele é mais santo do que os demais, que ele é portador da verdade, que ele é perfeito. Não, meu irmão, perfeito é só Cristo. Então eles chegaram tentando essa tática, qual? Tentando fazer Jesus ser iludido, mentindo para Jesus. Não que eles não sabiam disso, eles sabiam, mas a intenção deles era o quê? Encher o coração de Jesus de soberba. Provérbios diz que antes da queda vem a soberba. Então nós temos que tomar cuidado com os elogios. Elogio, meu irmão, é um veneno para a alma. O diabo não pode chegar simplesmente ao seu bel prazer e atacar a pessoa. Então ele tenta induzir a pessoa a cair em contradição, a ser levado pelo seu orgulho. Lembra que ele disse para Jesus na tentação? Se és tu, filho de Deus, manda que esses pães se transformem em pedra. Jesus tinha poder? Lógico que tinha poder para transformar a pedra em pão. Porém, se ele faz, ele estaria obedecendo ao diabo. Então, toma cuidado. A pessoa vem às vezes com a palavra: o que você acha? O que você pensa? Não pensa nada. A Bíblia diz o quê? Fala o que a Bíblia diz. Eles tentando surpreender. Então eles vêm com a nova tática. Qual? Porque o Senhor é um homem de Deus, porque isso, porque aquilo. E às vezes as pessoas, na empolgação, não vigiam o que sai da boca dela. Bom, vamos lá. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha a pergunta que eles fazem. É uma pergunta maldosa, porque independente da resposta sim ou não aqui, eles pegariam ele na palavra dele. Porque se eles falam para Jesus: olha, não é lícito, aí ele falaria o quê? Que Jesus estava incentivando uma revolta contra o César. Se ele fala é lícito, eles iam dizer que Jesus é contra o povo. Então, independente da resposta sim ou não, eles surpreenderiam ele em alguma palavra. Por isso é necessário que nós sempre estejamos na direção de Deus. Lembra quando chegaram para ele e disseram: mestre, nós pegamos essa mulher no adultério, a lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor nos diz? Ele não teve pressa para responder. Nunca tenha pressa para responder para ninguém. Pare, reflita em teu lugar o que Jesus faria. Aí você vai ver que Jesus sempre tem uma direção sábia. Eles vieram, fizeram essa pergunta, é uma pergunta maldosa. O que o senhor acha? É lícito pagar tributo para o César? Se ele fala é lícito, pronto, aquela multidão se revoltaria contra ele. Está do lado do César. Se ele fala não é lícito, aí eles dizem: o senhor está contra o César. Soldados, olha aqui uma pessoa levantando questões contra o César, que era o imperador da época. Então você tem que vigiar. É igual o uso da máscara. Está aqui, eu não estou usando máscara porque eu estou falando com você. É lícito ou não? A lei não manda fazer? Então faz. Não cria contenda, para quê? Para que criar contendas? É lícito usar álcool gel? Então para que criar contenda? Nós temos que ser sábios. A Bíblia diz que nós devemos prestar nosso culto ao Senhor, o culto racional, com inteligência, mas as pessoas parecem que esquecem disso. Então vieram para Jesus e fizeram essa pergunta: é lícito ou não? Olha agora, escute, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse. Jesus conhecia, entenda isso. Nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que ter discernimento para ver o que aquela pessoa realmente está querendo falar conosco. Porque a verdade nem tudo que reluz é o que? É ouro, não é? Tem coisas que aparentemente é correta, mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Você tem que lembrar que o bronze, ele reluz como ouro de longe, mas você só vai perceber quando chegar perto. Então nós temos que tomar esse cuidado. Ele conhecia a malícia. Peça discernimento a Deus. Deus, eu quero ter discernimento. Para quê? Para conhecer a malícia. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ele ensinou isso. Mas é meu amigo, é meu irmão. Meu irmão, conheça a malícia. Peça ao Senhor discernimento. Por que me experimentais, hipócritas? Olha o que ele está dizendo: vocês são fingidos, falsos. Por que estão falando isso para mim? Ele vai dizer: mostra-me a moeda do tributo. E eles lhes mostraram um dinheiro. Jesus disse para eles: mostra-me a moeda. Eles pegaram ali uma moeda, né? Vamos supor, nossos dias hoje fosse uma moeda de R$1.
E ele mostrou, e disse-lhes: de quem é essa esfinge e essa inscrição? Esfinge é o rosto que estava na moeda. Ele perguntou: de quem é esse rosto na moeda? E essa inscrição? A inscrição era o que? Era a assinatura, o nome. É lógico que ele sabia que era de César, mas ele não perguntou porque ele não sabia, ele queria que eles compreendessem isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: de quem é a doença? Que assinatura há na doença? Quem se beneficia com a doença? Se você falar que é Deus, está equivocado, amigo. Se você acha que qualquer doença vem de Deus, miséria, divórcio, separação, briga, contenda, assassinato, é Deus que quis. Não, é mentira, não é. Fornicação, gravidez antes do casamento, se você falar que é Deus, não é. Isso não provém de Deus. Estou falando da criança, não. Estou falando das pessoas, não da criança que nasceu. A criança não tem culpa de nada. Ele faz a pergunta: de quem é esse rosto na moeda? Eles sabiam que era de César. Você tem que saber que a doença é do diabo, que a miséria é do diabo, a assinatura que vai ali é de Satanás, a raiz de todo mal é o demônio. Mas alguns lugares, infelizmente, ensinam o quê? Que é a vontade de Deus. Como vontade de Deus? Se Deus é meu pai, Ele me criou, como é que Ele quer que eu fique doente? As pessoas não estão entendendo isso. Ele perguntou: de quem que é? De quem é essa esfinge? De quem é essa inscrição aqui? Entenda, quem é o pai do câncer, da úlcera, da gastrite, desse Covid-19? É o demônio. Não, pastor, é a China. Que China? A China foi manipulada por Satanás para quê? Para que seja usado pelo demônio. Tem que orar para aquele povo se converter, deixar de ser ignorante quanto à palavra de Deus, porque não é todo chinês não, tem muito chinês de Deus, mas ali os governantes, a pessoa que inventou esse vírus é do diabo. Então tira o demônio que acaba o problema. E disseram-lhes: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É de César? É do diabo? Então devolve para o diabo. Se é do demônio, meu irmão, não aceita na sua vida não. Se é de Satanás, demônio, você vai pegar o que você e vai embora. Você tem que ser uma pessoa ousada, conhecer. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas parece que você não entende, você ainda acha que a doença é Deus, que é a vontade de Deus, que é Deus que Deus quer ver o filho dele. Que pai que quer ver o filho doente. Entenda isso. Aonde você viu um pai querer um filho doente? Que um bebezinho nasce aleijado, que o bebezinho nasce com 3 braços, 4 pernas? Onde é que você viu isso? Faltando um órgão, com a cabeça defeituosa, com o coração defeituoso? Meu irmão, não existe isso. Mas por que você acredita nisso? Porque você não conhece a malícia de Satanás. Ele está perguntando: de quem que é? Aí de César. Então devolve para César. Aí ele diz: e a Deus o que é de Deus? Você tem dado honra e glória a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido verdadeiro com Deus? Ele diz em livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6: se eu sou o Senhor, cadê a honra para com o meu nome? Se eu sou o Pai, cadê o meu respeito, o meu temor? Cadê? Então, meu irmão, dê a Deus o que é de Deus: respeito, honra, santidade, temor. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Mas a pessoa parece que não entende. E ele diz mais: disseram-lhes de César. E ele diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Agora escute: e eles, ouvindo isso, maravilharam-se. Escute: e deixando-se retirar. Quando você fala a verdade, o diabo não pode ficar. Eles tiveram que se retirar. O mal vai se retirar quando? Quando você usar a verdade, quando você entender a verdade, quando você compreende. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O diabo não mais poderá tocar na sua vida. Olha, fica com essa palavra ao teu coração, tá bom? Deixa eu fazer uma oração para ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que está ouvindo e vendo esse áudio, e que nem o mal, Senhor, toque nela, mas que a tua boa mão, meu Deus, se estenda sobre ela, e que a graça do Senhor resplandeça nessa vida. Pai, eu abençoo essa pessoa que vai assistir, e que o seu nome seja glorificado. Eu abençoo a todos. Meu irmão, fique na paz, que Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom Adonai.